qual é a grande arma do Pablo Marçal? É a internet, é o recorte, né? Tanto é que o debate do Estadão, especialmente, o debate da Band é um debate super tradicional, o primeiro debate da campanha eleitoral. O debate do Estadão, especialmente, foi num horário 11, foi 10 horas da manhã, um debate, né, num horário nem todo mundo pode acompanhar, mas pareceu que muito mais gente viu o debate do que, de fato, o debate teve de espectadores no Terra ou no Estadão, por causa dos cortes, especialmente os cortes do Pablo Marçal, esse corte da carteira de trabalho, então, né? Aí, e nós teremos ainda muitos debates pela frente. As campanhas estavam falando em 10 debates ao longo de 45 dias, né? Um debate a cada 4 dias, praticamente, né? No debate da Veja, os três, o Nunes, o Datena e o Boulos, decidiram não aparecer. Não vamos, porque o nível está muito baixo, ele quer recorte, etc e tal. Né? É certo ou errado? Parece que deu certo, pelo menos do ponto de vista de enfraquecer a principal arma que o Pablo Marçal tem, que é o engajamento nas redes sociais. Então, diz a reportagem da Veja, publicada pela Ana Gabriela Oliveira e pelo Bruno Xavier, a ausência de Boulos, Nunes e Datena no debate da Veja, agora na segunda-feira, diminuiu o total de postagens e interações nos perfis oficiais de Pablo Marçal, segundo o levantamento do Aquest. Marçal tem se destacado exatamente por essa estratégia na disputa eleitoral e se aproximado do eleitorado bolsonarista. Uma das estratégias é atacar os opositores com postura agressiva e fake news, o que fez com que parte das campanhas se ausentasse do debate. Segundo o levantamento da Quest, a ausência de Boulos, Nunes e Datena no último debate conseguiu diminuir o engajamento do candidato do PRTB. O debate online, transmitido pela Veja, teve menos espectadores, gerou menor repercussão nas redes sociais quando comparado aos debates anteriores. As menções a Marçal nos debates da Band, do Estadão e da Veja caíram de 3 milhões para 760 mil, segundo o levantamento da Quest feito a pedido da Folha. No debate da Band, que foi agora no dia 8, média de audiência na TV, 3,4 pontos na Grande São Paulo. Live no YouTube, 1,9 milhão de visualizações. Com esses números, o Pablo Marçal foi mencionado 3,4 milhões de vezes. No debate do Estadão, 2 milhões de visualizações no YouTube, ele teve 2,1 milhões de menções. No debate da Veja, com 600 mil visualizações no YouTube e sem os três, ele teve 760 mil menções. Em comentários que citaram candidatos nas lives dos debates, a menção a Marçal caiu de 75 no da Band para 53 no do Estadão e 50 na Veja. Segundo Felipe Nunes, que já esteve aqui com a gente também, é CEO da Quest, a postura de Boulos, Nunes e Datena de não ir ao debate foi decisão estratégica em contexto no qual as redes sociais são mecanismo de comunicação direta com os eleitores. O debate na Veja também foi o que menos rendeu publicações no Instagram e no TikTok de Marçal. No Instagram, o número de publicações no período do debate caiu de 60 para 28 postagens, quando comparado ao debate do Estadão. No TikTok, de 33 para 5. O debate na Band rendeu 50 publicações no Instagram e 25 no TikTok. Instagram e TikTok são as redes sociais em que Pablo Marçal tem mais publicações. Isso. Ou seja, desse ponto de vista aqui, a estratégia dos três foi correta. Eles tiraram força, tiraram o espinafre do Popeye. Retirou o palco. Não sei se todo mundo vai entender essa menção aqui, acho que essa é para 40 a mais, né? 40, Rafael, o que você tem, né? Você tem alguém que engaja pela postura como ele faz, e sabe fazer muito bem feito. Bolsonaro também sabia. Agora, ele é um Bolsonaro turbinado em relação às redes sociais. Porque do Bolsonaro, quem tratava ali das redes era o filho, o Carlos Bolsonaro. Ele faz a rede dele. Então tem essa questão. Você sabe quem foi chamado para tentar resolver o problema aqui em São Paulo, a pedido do governador Tarcísio, numa reunião com o prefeito? Foi Nicolas, deputado Nicolas Ferreira, que é um deputado que faz isso também. Sim. A chamada bancada da selfie. Então, e aí ele não quis gravar nada, mas ele deu dicas.
Então a grande questão é mais profunda do que isso. Sabe qual é o tema que está pairando no bojo, dentro do bolsonarismo? É o quanto Pablo Marçal vai ser forte e tirar o espaço do Bolsonaro. Então ele pode ser, Marçal, a retirar numa futura eleição presidencial os votos dos bolsonaristas que votaram em Bolsonaro. Porque hoje nós temos, inclusive, a gente mostrou aqui ontem um vídeo do Bolsonaro recomendando o voto no Nunes e criticando o Pablo Marçal, claramente, né? E parece que para um grupo grande de eleitores, a orientação do Bolsonaro já não faz mais sentido. Aí que tá, porque veja só, tem uma coisa que eu costumo dizer sempre nas minhas falas, quando eu estou discutindo política não fica órfão, poder não fica órfão. Quem é Bolsonaro em termos de voltar ao poder no médio prazo? Não volta, se tudo manter-se assim. Sim. Então a política é um movimento de conquista do poder, manutenção do poder e, na medida do possível, você amplia e tenta de todas as formas não retroceder. Bolsonaro tem todas as dificuldades. Me parece que esta campanha eleitoral para o Marçal, independente do resultado, é uma escada, uma projeção para ele pensar naquilo que ele deseja, que é, de fato, a presidência da República, como já postulou em outra oportunidade. E aí a grande questão é a seguinte: esse eleitor que votou firmemente no Bolsonaro pode tranquilamente abandonar o barco do bolsonarismo e ir com Pablo Marçal. Então o que acontece? Até porque o bolsonarismo que se avizinha em 2026 é um bolsonarismo, em tese, um pouco mais light, né? O governador do Paraná, o governador de Minas, o governador de Goiás, o governador de São Paulo, seja lá quem for, é alguém que está mais dentro da casinha, né? É, mais institucionalizado dessa maneira. Então aí o Marçal retoma este ímpeto, que é um ímpeto do populismo, muitas vezes da extrema-direita, que é o ataque às instituições, ao establishment, e é um ataque direto, conjugando aí fake news, pós-verdade, teoria da conspiração e distintos tipos de negacionismo. A grande questão é que o Bolsonaro gravou, porque eu imagino que Bolsonaro, assistindo um debate, ele deve morrer de rir e adora o Marçal, porque rememora ele mesmo em momentos muito públicos dele. Agora, a grande questão é que ele percebeu que, ao não apoiar o Nunes de fato e pedir o voto, o que acontece? Ele está criando uma força para o Marçal que pode se voltar contra ele, Bolsonaro. Porque até então Bolsonaro quer manter a força dentro de um nicho muito específico do eleitorado. E o Marçal pode tranquilamente, se continuar com isso, sequestrar isso e aí sim, numa outra situação, ganhar votos. E a questão assim, olha a contradição que a gente tem. O debate, ele é fundamental. A política, ela existe para que a gente resolva conflitos por meio do diálogo, dentro das instituições e à luz da lei, da legalidade. Um debate, quando você tem um jornalista mediando, que estudou, que está preparado, que questiona, quando você tem os adversários perguntando, respondendo, com tréplica, é importantíssimo. Tem perdido espaço. Qual a importância de um debate em que você vai e alguém consegue, inclusive, irritar os próprios adversários, porque nos intervalos, o que o Marçal faz? Ele saca o celular e fica filmando, então você está aqui concentrado, ele fica filmando e fica falando e já vai ser alimentada nas redes dele, e aí o cara desconcerta. Você vê, o Datena, um homem de televisão, ficou absolutamente perdido. Eu acho que não por isso do Pablo Marçal, mas por questões ali de não lidar bem com o tempo. Sim. Então é uma situação dificílima, e aí, de fato, quem vai decidir o que pode e o que não pode é o eleitor com o seu voto. É. Hoje o pessoal do Marçal disse o seguinte, que eles acreditam que se a coisa continuar nessa toada, tá longe ainda, né? Mas que se a coisa continuar nessa toada, que eles vão disputar o segundo turno contra o Boulos. Porque eles imaginam, o Lula vai atrair parte do eleitorado que hoje ainda não conectou o Boulos ao Lula, especialmente o eleitorado do Nunes, que está na periferia, eles acham, uma parte deles, importante, migra para o Lula, migra para o Boulos, com a presença do Lula. Lula vai para Campo Limpo, vai para São Miguel Paulista agora no fim de semana, vai começar a girar a periferia, a Marta, muito forte na periferia. Então, uma parte desses votos, o Boulos, que já tem uma parte no centro expandido aqui. Isso daria ao Boulos um lugar no segundo turno. E o Nunes perde
os votos da direita e da centro-direita por Pablo Marçal num movimento natural e depois numa segunda onda, quando as pessoas perceberem, aqueles mais à direita, mas não necessariamente bolsonaristas, mas que tem medo do Boulos prefeito, perceberem que o único que pode ganhar do Boulos é o Marçal, esse movimento, sabe assim? Não, que é o voto útil. O Nunes já era, então eles imaginam um segundo turno. Não é irreal um cenário desse. Não é, né? Não é irreal. É mais difícil por algumas questões, a gente precisa ver nas próximas pesquisas se de fato o Marçal continua subindo fora da margem de erro e como isso vai reverberar nos outros, se os outros vão cair, não é? Então a grande questão é que é um cenário possível, e aí a pergunta é, mas a direita moderada, a centro-direita, ela vai com Pablo Marçal? Esse eleitor que é conservador e não necessariamente reacionário, não é extremista, vai com Marçal? Ou uma parcela também deste eleitor poderia ir para um Boulos no segundo turno? Porque eu quero lembrar a campanha que levou à vitória do Bruno Covas, que foi com Boulos no segundo turno. Foi. E foi, eu não sei se você tem essa impressão, mas eu escrevi sobre isso, foi uma campanha absolutamente civilizada. Foi um ótimo nível de campanha. A ponto de quando houve algum problema ali de militância, o Bruno Covas pega o telefone e liga pro Boulos se desculpando e tudo mais. E o Boulos fala isso ao vivo, quer dizer, é uma outra coisa. Então a pergunta é, quem ganha e quem perde com as posturas extremistas, com esse tipo de coisa? Um dado é certo, as redes sociais, as mídias sociais estão aí, elas têm força, tem candidatos que são hipertrofiados, vai na academia ganhar massa muscular, fazer hipertrofia, o algoritmo hipertrofia algumas posturas e atrofia outras. Nesse sentido, deixar o Pablo Marçal falando sozinho é uma estratégia interessante? É uma estratégia que me parece, pelos dados que você coloca, que foi interessante. Mas assim, é interessante no sentido de esvaziamento do palco que se dá para uma figura como um hater, algo do gênero, mas de qualquer maneira empobrece demais a democracia. Ah, né? sem dúvida. A mesquinharia ganha espaço em detrimento da política com P maiúsculo, né? Porque eu, de fato, dou aula de política e eu acredito que a política, ela existe para melhorar a vida das pessoas, para apontar caminhos mais generosos. Ah, mas que utopia, que romantismo. Não, eu li Maquiavel. Eu sei, eu conheço, eu dei aula hoje sobre Maquiavel, mas ainda assim a gente tem que ter uma aposta de que a vida coletiva em sociedade vale a pena ser vivida e a política tem esse papel de organizar. Até porque não tem outro jeito, né? Se não é isso, o que tem, Rafael? Tem o estado de natureza, né? Pois é. Vamos lá. Para Tabata Amaral, a estratégia parece ser interessante, né, professor? Porque ela acabou... Ela também não tem nada a perder, né? Não. Nesse momento aqui, ela não tem muito a perder. Não. Então, para ela adotar a posição de a mais corajosa dos adversários do Marçal e de antagonista dele no debate é uma postura interessante, né? Foi, inclusive, o que ela disse. Falou, bom, ele não está respondendo nenhuma pergunta minha. Então é tão covarde quanto quem não veio. Numa troletada só, ela pegou o Marçal, que não respondia, e os 3 que não foram. E aí Marina Helena, segundo muitos, tem tido aí uma posição mais ligada à pauta de costumes e tudo mais, sem conseguir avançar muito nesse eleitorado que parece estar indo muito fortemente, esse eleitorado bolsonarista, para o Marçal e não para ela do Partido Novo. Então, assim, a Tabata conseguiu. Agora, é sempre muito ruim que o debate se torne um espaço como esse, em que as propostas praticamente desaparecem e o ódio gere um engajamento e que isso dê a tônica da eleição como tem sido até o momento. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.